A nova cepa indiana do coronavírus aumenta a preocupação e o sinal de alerta pelo mundo em relação à transmissão, letalidade e resistência às vacinas disponíveis. O processo que detecta novas cepas e as ações necessárias para conter a dispersão ainda mais rápida de mutações estão na entrevista de hoje com o virologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Amilcar Tanuri. Para você detectar a variante, é necessário que você sequencie o código genético do vírus, né? Isso é um método caro, né, relativamente, e demora um pouco, né, uma semana ou dois. Então, essas amostras têm que ir para um laboratório especializado e ser sequenciada. Esse é o método tradicional. Por exemplo, essa do Maranhão foi para o Pará, né, no Evandro Chagas, e lá foi sequenciada. E mostrou-se que tinha aquelas mutações características da cepa indiana. E o que se sabe até esse momento sobre a gravidade dessa nova cepa? Ela tem um risco maior? Então, vamos analisar ponto a ponto. Essa cepa indiana foi isolada primeiramente na Índia em fevereiro e possivelmente foi a causadora dessa segunda onda. Na verdade foi, porque a maioria das amostras na Índia são dessa cepa. Mas essa cepa derivou 3 subtipos, um subtipo 1, 2 e 3. Nós não sabíamos qual que entrou no Maranhão, mas os 3 subtipos têm uma característica, pelo menos o subtipo 1 tem uma característica dele resistir um pouco mais aos anticorpos produzidos pela vacina, mas não é um nível de resistência total, tá? Ela tem uma resistência parcial. Assim, as vacinas funcionam também para ela, certo? Ela tem mais ou menos essa característica parecida com a cepa P1 que circula no Brasil inteiro. Agora, por que ela transmite com mais velocidade? A gente tem algumas hipóteses. Por exemplo, a P1, nós achamos que você é infectado e demora alguns dias para você ter sintoma. Então, nessa faixa, você consegue transmitir o vírus, ainda assintomático. E aí isso espalha o vírus muito mais rápido, né? Foi o que a gente viu na segunda onda. Parece que o vírus lá da Índia também é parecido. E então, de forma geral, até agora é possível entender que as vacinas disponíveis, elas dão sim conta dessa nova variante também. Isso é uma notícia muito boa. O problema é que a gente tem que vacinar com mais rapidez, né? Por exemplo, seria ótimo o estado lá em cima, né, que tivesse, no Maranhão, tivesse a vacina em abundância, para a gente poder vacinar mais lá, né? Porque a gente poderia bloquear o espalhamento dessa nova linhagem pelo Nordeste e pelo Brasil, né? E o que acontece agora é só uma confirmação do que já era previsto lá mais no início da pandemia, de que novas cepas surgiriam e por isso a necessidade de uma vacinação mais acelerada para barrar essa possibilidade de novas mutações. Sim. Por exemplo, a cepa P1, que a gente fala de Manaus, ela já derivou alguns subtipos já dentro do Brasil, tá? Foi publicado a P1.2, tem também uma nova outra linhagem que saiu tipo parente da P1, apareceu também no Brasil. Então, essas linhagens vão começar a acontecer em quantidades rápidas. Por exemplo, o grupo lá do Fundão, que identificou essa P1.2, e já junto com o pessoal do LNCC, e nós hoje, né, nós identificamos há um mês atrás, quando a gente foi ver no Banco de Sequência Mundial, nós encontramos já 500 amostras nos Estados Unidos sequenciadas dessa amostra. Você imagina a dispersão desse vírus, né? Ele é muito rápido, né? Porque ele acompanha o movimento humano, né? É possível dizer, então, que as novas mutações, elas se tornam cada vez mais agressivas? Não necessariamente. Nós não sabemos, até hoje, o potencial patogênico desses variantes. Eu, particularmente, penso que é parecido com lá o inicial nesse tocante, porque se você dividir o número de infecções por morte, você vê que a taxa é muito semelhante. Eu não vejo com esse ponto de vista. Eu acho que ele está se adaptando cada vez mais à transmissão humana. E isso faz com que ele infecte mais pessoas
e também cause mais problemas nos hospitais. É o que aconteceu com essa segunda onda, né? Então, a maneira correta de lidar com isso é a gente, principalmente, vacinar, utilização de máscara, testagem descentralizada em massa, aquela testagem com um teste de antígeno que usa o swab nasal, mas não é o PCR, dá em 20 minutos o resultado, isolar o pessoal e fazer distanciamento social e lockdowns localizados aonde a pandemia recrudescer, né? Em cidades específicas ou regiões. Fora isso, a gente vai ter que vacinar.